Oi, meus amores. Hoje eu quero conversar com vocês com um assunto que sempre me perguntam, sobre um comportamento da criança em determinados momentos, determinadas fases, que é: nutre meu filho, cospe a comida. O que eu faço? Meu nome é Ana Carolina Vieira, eu sou nutricionista materno-infantil, mãe de 3, e meu intuito aqui é te ajudar e te instruir para que você consiga ajudar seu filho a evoluir na sua alimentação, dando oportunidades para que ele aprenda a comer bem, sem sofrimento. Afinal de contas, mamães tranquilas, bebês saudáveis e bem nutridos. No começo é normal, é um comportamento normal, afinal de contas a criança está aprendendo a comer. Ela está em processo de desenvolvimento desse aprendizado, de comer. Se a criança continua com esse comportamento depois de determinado tempo, a gente começa a ficar preocupado. Meu Deus, esse menino só está cuspindo a comida. Em algum momento ele precisa comer, ou será que ele vai viver só de leite? A gente começa a se preocupar, porque de fato é um comportamento que deixa a gente, no mínimo, estressada. E de fato pode sim ter algumas razões que levam a criança a cuspir o alimento. Do início da introdução alimentar até por volta de 8 meses, 9 meses, é normal a criança ir comendo, caindo pedaços, ou ela pôs um pedaço muito grande na boca, ela cospe, né? Isso tudo é normal. Então a gente espera que até por volta ali de 8, 10 meses o bebezinho já comece a ser introduzido com alimentos da família, da casa, com pedaços. Foi um bebê que começou com papinhas. E é normal cair pedaços de comida, né, do bebezinho. Afinal de contas, o bebê está aprendendo a mover a boca, a língua, a mandíbula, isso tudo junto. Faz parte desse processo de aprendizado. E a comida da boca dele ou ele tirar a comida da boca. E o que acontece é que muitos pais são sempre instruídos. Espera para ver, espera que vai melhorar. Na verdade, a gente precisa saber quando de fato a gente tem que se preocupar para que o problema não se agrave tanto. É importante que a gente saiba o que é o esperado e com o que a gente tem que se preocupar. Se o bebê, até uma determinada idade, não pegou ainda o jeitão de como comer, né, não conseguiu aprender isso, essa falta de habilidade da criança pode sim levar a uma seletividade, a uma dificuldade alimentar no futuro. Então, quanto antes a gente conseguir intervir, melhor para a criança. Então, a primeira razão que pode levar uma criança a cuspir comida são relacionadas às suas habilidades motoras orais. Então, essa é a causa mais frequente de fazer uma criança cuspir. O bebezinho, a criança, está ali em processo de aprendizado de comer, de aprender a comer. E toda a musculatura da boca do bebê tem que funcionar bem. O bebê tem que ter coordenação para conseguir comer. Toda essa musculatura da boca tem que estar coordenada. O bebezinho precisa da língua, da bochecha, da mandíbula, do lábio, para que ele consiga comer. Às vezes esse processo pode ser difícil. Então, quando você percebe que a criança está com alguma dificuldade para mastigar, provavelmente ela vai cuspir o alimento, porque ela não sabe o que fazer com ele. Então, a gente precisa procurar o profissional adequado para te ajudar a resolver essa situação. Geralmente, um fonoaudiólogo. Outra razão que pode levar a criança a cuspir o alimento diz respeito ao processamento sensorial daquela criança. Ela pode ter um distúrbio no processamento sensorial. O processamento sensorial é a nossa capacidade de responder todos esses estímulos sensoriais que nos são dados. Muitas vezes a criança pode ter uma dificuldade maior com o cheiro, com o sabor, com a textura do alimento. E aquilo lá provoca um desconforto na região da cavidade oral dela. O que ela vai fazer? Cuspir o alimento para se livrar dele. E geralmente isso também vem seguido de engasgo. A criança, às vezes, só de olhar o alimento, ela vai engasgar, ou ela pôs na boca já começa a engasgar. Então, essa é uma criança que tem uma dificuldade para processar as informações. São muitas informações e a alimentação é um momento que a gente vivencia todas essas informações de forma intensa. A visão, o paladar, o tato, o olfato. Então tem muita coisa envolvida. Outro motivo, comportamental. Então, muitas vezes o bebê, a criança, eles entendem que quando eles cospem um alimento, eles acabam chamando mais atenção, eles recebem mais atenção dos pais e acabam aprendendo e sendo reforçados a repetir esse comportamento.
Então a gente precisa observar se é de fato comportamental ou se tem algum outro fundo. Se for comportamental, não vai acontecer tão constantemente, né, em 100% dos casos. É algo mais esporádico. Ou então também quando a criança acha o tamanho do alimento grande, ela acaba cuspindo aquele alimento. Mas então, Nutri, o que eu faço? Como eu posso resolver esse problema? Primeiro, se for alguma dificuldade alimentar, se for uma questão do processamento sensorial, de alguma dificuldade com habilidades motoras, a criança precisa de um profissional específico para ajudá-la a conseguir avançar na sua alimentação e a conseguir parar com esse comportamento. Se for mais uma questão comportamental, a gente pode ajudar a criança também. E aí o que eu faço? É certo eu falar não cuspa? Em primeiro lugar, não diga à criança para ela não cuspir o alimento. Isso já vai motivá-la a não querer comer aquele alimento, já que ela sabe que depois ela não vai poder se livrar dele, ela não vai poder tirar algo que está desconfortável da boca. Quando a criança sabe que ela tem a possibilidade de tirar o alimento da boquinha dela, a probabilidade dela colocar esse alimento novamente na boca ela é maior. Agora, se a criança se sente ameaçada, insegura, ela vai lutar contra aquela colherada, contra aquele alimento, para que não seja colocado na boquinha dela. Vamos supor você, quando você vai a um casamento. Se você viu ali um prato que você tem vontade de experimentar, mas tem um certo receio, vamos supor ostra. Você colocaria no seu prato mesmo sabendo que você teria que comer, ou então você não poderia tirar da boca caso você experimentasse e não gostasse? Com a criança é do mesmo jeito. Então é mais fácil a gente ensinar a criança como ela pode resolver aquela situação do que falar para ela não fazer. Ensinar para ela, olha, se você não gostou, pode pôr nessa vasilhinha aqui. Se você não gostou, pode tirar da boquinha, pode cuspir o alimento. A gente ensinar a criança porque assim, aos pouquinhos, vai trabalhar a habilidade de mastigar, mastigando. E aos poucos ela vai aprender que ela pode triturar mais ainda o alimento na sua boquinha para depois engolir. Se é um bebê que tem mais de 10 meses e ainda não está mastigando, está cuspindo muito o alimento, converse com seu pediatra. Às vezes é o caso agora de procurar um terapeuta ocupacional, um nutricionista infantil. Outra dica legal, escove bem a gengivinha do bebê, né, na lateral, na linguinha, porque isso você está ajudando a dessensibilizar a cavidade oral dele também. Mordedores, brinquedos seguros também atuam nesse sentido, fortalecendo a língua. E permita também que a cada vez que a criança engolir o alimento, ela toma um golinho de água, para que ela consiga dar continuidade na alimentação dela também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar com outras mamães, para que assim várias pessoas possam ser atingidas com esse conteúdo. Não deixe de comentar, deixar sugestão de vídeo, dizer se gostou, se não gostou. Eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo.